Nessa quinta-feira, 25 de abril de 2024, o Conselho Deliberativo do Vasco se reuniu para votar 4 assuntos presentes na ordem do dia. Antes do início dos trabalhos de votação, algumas informações foram passadas pela mesa do Conselho. O presidente do Conselho Fiscal informou que a previsão da publicação do balanço será no dia 30 de abril. E o presidente do Conselho Deliberativo informou que houve um pedido de um benemérito para se autodesligar do quadro social. A sua vaga no Conselho Deliberativo é suprida pelo conselheiro número 137 da chapa Sempre Vasco. Se você não está entendendo por que um conselheiro da situação está assumindo a cadeira deixada por um benemérito dentro do Conselho Deliberativo, volta no meu vídeo anterior sobre a primeira eleição do Conselho Deliberativo, que você vai entender como funciona o formato de membros do Conselho Deliberativo e sua composição. Iniciados os trabalhos de votação, a primeira votação foi sobre as atas das reuniões anteriores. Aprovadas as atas das reuniões anteriores, foi passado para o segundo assunto, que é a ratificação da indicação ad quorum do primeiro vice-presidente Paulo Salomão para a reunião que ocorreu com a SAF. Foi questionado ao presidente do Conselho Deliberativo por que ele fez essa indicação e não convocou o Conselho Deliberativo para que o Conselho Deliberativo já escolhesse o seu novo representante na SAF. O presidente do Conselho Deliberativo explicou a urgência e também revelou que essa segunda cadeira foi vaga por renúncia, que o senhor Duque Estrada, que era o representante do Conselho Deliberativo anterior na SAF, ele pediu uma renúncia e esse assunto realmente foi trazido com surpresa aos conselheiros que não sabiam dessa renúncia. E o que mais causou preocupação foi a falta de informação da data do mandato do segundo membro na cadeira da SAF, já que esse segundo membro não tem a mesma data dos mandatos do primeiro membro, que é o presidente, que assume a primeira cadeira sempre que toma posse no Vasco. Além disso, também foi questionado qual o teor da reunião. O presidente Pedro Paulo, presente da reunião representando a primeira cadeira da presidência da associação, e o segundo membro que estava na reunião, Paulo Salomão, prestaram esclarecimentos, informando que a reunião nem se iniciou. Dizem eles que se reuniram para começar a reunião, mas por ausência do sócio majoritário, Josh Wander, presidente da Assembleia da SAF, eles optaram por não fazer a reunião, já que estavam reunidos, aguardando a presença do sócio majoritário e pediram uma outra reunião de sócio para sócio. Essas explicações foram dadas pelos dois presentes na reunião. O Conselho Deliberativo escutou e votou aprovando essa ratificação com 146 votos a favor, 3 votos contrários e 1 abstenção. Logo em seguida, foi votada a indicação já para as próximas reuniões, quem será a segunda cadeira. A diretoria administrativa indicou um membro que já havia participado da primeira reunião pela indicação do presidente do Conselho Deliberativo, o primeiro vice-presidente Paulo Salomão, e o Conselho Deliberativo aprovou essa indicação com 159 votos a favor, 7 contra e 4 abstenções. O quarto e último assunto da ordem do dia foi a criação da diretoria administrativa de 2 comissões, uma comissão de compliance e uma comissão de governança e ética. Cada uma dessas comissões contará com 9 membros. Entre esses 9 membros, 2 são convidados pela diretoria administrativa e outros 7 são conselheiros do Vasco. Entre esses 7 conselheiros do Vasco, um deles é indicado pelo Conselho de Beneméritos e o outro indicado pela minoria, pela oposição eleita. A votação dessas 2 comissões não passou pelo colegiado, pois o estatuto dá prerrogativa ao presidente do Conselho Deliberativo aprovar, e assim foi feito.